dia a toda a comunidade ouvinte do Pod Patos, o podcast que trabalha com o estudo facilitado, a patologia e suas áreas. Hoje, nosso bate-papo promete ser bastante edificante e construtivo para compartilharmos informações super necessárias sobre um dos maiores problemas da saúde brasileira, o infarto agudo do miocárdio e seus marcadores. Estamos aqui com a médica cardiologista doutora Bianca Asfora, que é pós-graduada e especializada em cardiologia clínica e hospitalar pela Unicamp, que vai nos responder diversas dúvidas sobre o assunto tão pertinente no nosso cotidiano e que necessita ser conhecido suas causas e seus tratamentos, pois o conhecimento sempre será o nosso melhor instrumento, não é, doutora? Bom dia, doutora. Pode se apresentar para a gente? Bom dia, Eduardo, e bom dia a todos os ouvintes que nos prestigiam nessa entrevista tão especial para mim. Será um prazer esclarecer as dúvidas e falar um pouco sobre esse processo patológico tão presente na nossa população. Eu espero conseguir compartilhar o máximo de informações possíveis sobre o infarto agudo do miocárdio, conhecido também como ataque cardíaco ou apenas infarto. Bom, doutora, vamos começar tentando entender a proporção que um infarto tem no país. A gente escuta cada vez mais casos de morte por infarto, até mesmo nas pessoas mais novas, o que vem gerando um ponto a ser discutido posteriormente. Mas, primeiramente, quantas pessoas são acometidas por essa doença no Brasil? Infelizmente, o infarto agudo é considerado pelo Ministério da Saúde como a maior causa de morte no país. E no Brasil, ocorrem em média de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto, que a cada 5 a 7 casos ocorre um óbito, para você ter noção. E geralmente nas primeiras horas em que a doença se manifesta. Doutora, tem como estipular uma porcentagem por idade ou por homem e por mulher? Para homens, há uma média de 67 anos e 75 para mulheres. Porém, a letalidade hospitalar e a mortalidade hospitalar é 2-3 vezes maior na população feminina. Nisso, a gente também tem dados sobre a faixa etária economicamente ativa da população, que é mais de 50%, sendo que cerca de 42% dos óbitos masculinos por infarto ocorreram antes dos 65 anos de idade, enquanto que nas mulheres a porcentagem é de 22%. Realmente, o índice é bastante impactante, doutora. Com certeza o país sofre com as consequências dessa doença. Teria alguns fatores que levam ao alto número de casos de infarto? Primeiramente, a gente precisa entender que se trata do infarto agudo do miocárdio, que é, em uma linguagem mais clínica, uma condição emergencial, resultante da deficiência de irrigação sanguínea em determinadas áreas do tecido muscular do coração. Resumindo, a linguagem coloquial, no pé da letra, seria o bloqueio do fluxo sanguíneo necessário para a contração da musculatura cardíaca, na maioria dos casos em razão de coágulo ou de um trombo. Depois de entender que o coração precisa do oxigênio que chega das suas células, se essa chegada de sangue for afetada e interrompida, evidencia-se a isquemia, e assim, a morte do tecido cardíaco. E o que seria responsável por essa obstrução? A gente se pergunta. Na maioria dos casos, os coágulos sanguíneos que bloqueiam a artéria são por um acúmulo de colesterol e outros materiais gordurosos na sua parede, os chamados ateromas, que se rompem e estouram, formando mais coágulos ainda. Em casos mais raros, o infarto pode vir de um espasmo de uma artéria coronariana ou de espasmos por drogas também. Mas, em geral, a isquemia em razão da existência dos coágulos leva ao infarto em si. Mas agora, realmente respondendo sua pergunta, Eduardo, os fatores de risco para o infarto vão desde tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, estresse e por aí vai. O histórico familiar também influencia bastante. Ou seja, são diversas variáveis que levam ao infarto, por isso, os altos índices da nossa sociedade. É realmente preocupante. Creio que seja difícil alguém não conhecer uma pessoa que já tenha sofrido esse infarto na sua rotina. Eu, por exemplo, minha avó já passou por isso. Agora, doutora, como se dá a instalação e a progressão dessa doença? A senhora poderia nos dar mais detalhes? Bom, como eu falei anteriormente, a presença dos coágulos impedindo o fluxo sanguíneo não permite a oxigenação completa do tecido cardíaco. Com o tempo de evolução, o miocárdio sofre uma agressão progressiva, representada pelas áreas de isquemia, lesão e necrose, sucessivamente, o que determina as manifestações clínicas. A complicação pode ficar cada vez mais grave com a ruptura aguda de alguma parede livre, com evolução para colapso hemodinâmico. Nesse caso, serão observados sinais de tamponamento cardíaco, que é o acúmulo de líquido entre as duas membranas que revestem o coração. Na maioria desses casos de ruptura, a conduta será cirúrgica.
Agora, identificando os sintomas. O mais predominante é a angina, que é a dor na região torácica, que é contínua, mesmo em repouso e sob medicamentos para dor. Ela, inclusive, pode irradiar para outras regiões do corpo. Pode haver também a dispneia, que é a falta de ar. Indigestão, pele pálida e úmida, taquicardia, que é aquele famoso coração acelerado. Taquipneia, aceleração da respiração e a ansiedade, que é tão comum na nossa sociedade atual. Você citar esse fator do tabagismo me lembrou uma pesquisa que vi esses dias. Doutora, de que forma foi observado redução da taxa de mortalidade na taxa de admissão hospitalar para o infarto agudo do miocárdio após a implementação da lei de proibição de fumar? Isso é um ótimo avanço, correto? Com toda certeza! É importantíssimo o combate a um hábito que traz consequências severas como o infarto. Esse contexto de políticas que influenciam positivamente na saúde brasileira também é comprovado com um dado curioso, de que o Distrito Federal possui o menor número média nacional de óbito após ataque cardíaco, 4,7%, enquanto a média de 9%, justamente pelo investimento em estruturas hospitalares com celeridade no atendimento. Esse é um exemplo a ser seguido por todos os estados do país, para tentar minorar essa situação de óbitos de infarto. Doutora, então a senhora quer dizer que essa assistência hospitalar é essencial no tratamento dos mais diversos níveis de infarto, que, como a senhora bem disse, pode chegar a níveis cirúrgicos de emergência. Poderia falar mais sobre esse tópico, ou seja, um agravamento da doença? Desde que tenha transcorrido até 12 horas ali do início dos sintomas, para reduzir o tamanho da área acometida pelo infarto e mortalidade dele, introduzimos a terapia fibrinolítica ou trombolítico já na fase pré-hospitalar, que é o tratamento farmacológico com medicamentos anticoagulantes que dissolve as placas coagulantes ou a melhor estratégia de reperfusão do miocárdio, atualmente disponível para uso clínico, desde que realizado nos primeiros 180 minutos do início do evento, que é a angioplastia coronária percutânea. É basicamente a introdução de um catéter balão nas obstruções das artérias coronárias para aumentar o fluxo de sangue para o coração, seguido do implante de prótese endovascular stent, tubo de metal que favorece a volta do fluxo sanguíneo. Na parte cirúrgica, pode realizar a cirurgia de ponte de safena, revascularização do miocárdio, que cria novos caminhos para o sangue que irriga o coração, feita com a veia safena da perna, que são os casos mais graves. Ah, que interessante. Já ouvi falar sobre a angioplastia. Não foi a cirurgia que o ator Renato Aragão realizou há uns anos atrás? Lembro bem do caso de infarto dele, que teve que ser submetido a esse procedimento. Verdade, importante você lembrar, ele já passou pela angioplastia, um ótimo caso para exemplificar o tratamento do infarto. Agora que falamos de prevenção e tratamento, como se dá a identificação do infarto, doutora? Quais seriam os marcadores do infarto? Basicamente, o tratamento depende da gravidade da obstrução da artéria e da extensão do comprometimento do miocárdio. Então, o diagnóstico baseia-se nos sintomas, nos resultados de eletrocardiograma e ecocardiograma e exames laboratoriais dos biomarcadores com enzimas cardíacas. No eletrocardiograma, ou ECG, é avaliada a atividade elétrica do coração através dos eletrodos fixados à pele para detectar o ritmo cardíaco e o número de batimentos por minuto. Já o ecocardiograma é um exame de ultrassonografia que fornece imagens obtidas através do som, de forma a complementar o diagnóstico. Através dele, é possível avaliar a função dos ventrículos do coração. Ok, esses dois métodos são bastante conhecidos, mas como seriam feitos os exames laboratoriais? Por fim, o clínico também pode solicitar exames laboratoriais com o objetivo de detectar a presença de marcadores cardíacos bioquímicos que têm sua concentração aumentada em situações de IAM. Os marcadores que podem ser utilizados para o auxílio do diagnóstico da lesão cardíaca são a troponina cardíaca 1, as creatinas quinase total e a creatina quinase MB, e mioglobina. Os resultados das dosagens dos níveis de marcadores cardíacos são dependentes do tempo decorrido entre o início dos sintomas e a coleta da amostra. As amostras devem ser coletadas seriadas, em geral, na admissão, e 3, 6 e 9 horas após. As troponinas são mais específicas para a lesão miocárdica e permanecem elevadas por mais de 24 horas. Já a CK-MB pode estar alterada em outras afecções musculares não miocárdicas e retorna aos seus níveis normais em menos de 24 horas. A mioglobina é um marcador miocárdio específica,
porém, tem a vantagem de se alterar precocemente, cerca de 1 a 2 horas após o início da isquemia. Como o processo inflamatório está envolvido no evento de formação das placas ateroscleróticas, então, pode-se também avaliar os marcadores inflamatórios como a contagem total de leucócitos, as citocinas e a proteína C reativa ou PCR. Doutora, a senhora que, além de médica, é uma excelente fisioterapeuta formada pela USP, pode falar um pouco da relação entre esse processo patológico com a fisioterapia na atualidade? Então, Eduardo, eu sou apenas uma velha fisioterapeuta não atuante, mas se continuo fascinada pela área e ainda recordo das terríveis cadeiras de fisiopatologia e disfunções cardiovasculares na minha brilhante graduação. Que interessante, doutora. Então você é a pessoa certa para falar disso conosco essa noite. Conte-nos mais como a fisioterapia poderia ajudar? Claro! A fisioterapia vai atuar aplicando diversas técnicas para a reabilitação dos pacientes pós-IAM, nos níveis hospitalar, primeira etapa extra-hospitalar e exercícios não supervisionados, que deve propor a programação de atividades que seja mais apropriada, prescrevendo a carga de exercício que atenda às necessidades individuais dos pacientes. Entendi, mas o que seria esse nível hospitalar? Poderia nos explicar? A fisioterapia na fase 1 da reabilitação cardiovascular pode ser iniciada de 12 a 24 horas após o infarto agudo do miocárdio, IAM. No entanto, é comum um repouso prolongado no leito em razão do receio da estabilização do paciente. Nesta fase, o fisioterapeuta avalia frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e a pressão de oxigênio, antes e depois das atividades e titula o oxigênio se necessário. E aplica o programa de reabilitação cardíaca para o paciente interno. Também é feito o monitoramento dos sinais vitais que ocorrem antes e depois da atividade, e, se possível, também durante. Que legal, mas que área da fisioterapia trabalha com isso, além da cardiovascular? A fisioterapia respiratória também auxilia na prevenção e no tratamento de complicações pós-operatórias como retenção e secreção, a telesclesia e pneumonia. Muito interessante. Mas quais são os reais objetivos desses exercícios e dessas cansativas atividades de reabilitação? Os objetivos, no geral, dos exercícios aplicados pelo profissional é a melhora da capacidade de mobilidade e da condição física, social e mental, para que o paciente seja capaz de retornar às atividades diárias. E também são feitos exercícios ventilatórios, que consistem em adequar os tempos inspiratórios e expiratórios. Além disso, essa orientação ensina o paciente a utilizar corretamente a musculatura ventilatória. Super interessante ver esta interdisciplinaridade entre as duas profissões tão importantes, não é, doutora? A saúde da população brasileira tem que ser a base principal de todos esses estudos que avançam hoje em dia em relação ao infarto agudo do miocárdio. Agora, Bianca, vamos encerrar nosso Podpatos de hoje. Você tem mais algo a falar? Meu querido Eduardo, creio que já falei tudo que está ao meu alcance e ao entendimento da população. Agradeço a você e toda a equipe do Podpatos pela receptividade. E agradeço aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço fortíssimo. Pois é, pessoal. Essa foi mais uma edição do Podpatos para vocês. Com a ilustre presença da doutora Asfora, que eu tive o prazer de encontrar na graduação de fisioterapia. Pois, se vocês não sabem, eu sou um fisioterapeuta de formação, mas sou amante das mídias digitais, dos podcasts, então eu acabei abandonando essa carreira. Então, por fim, sou grato pelo apoio e nos encontramos no próximo estudo de mais um processo patológico no maior podcast de patologia do Brasil. Tchau, tchau! Para. Você acha que terminou esse episódio do Podpatos? Ainda não. Sejam bem-vindos ao Making Off do Podpatos. Tivemos vários pedidos à nossa editora. 1, 2, 3, gravando. Corta agora, tá, Giovana? Corta. Bom. Corta aí, Giovana. Corta, Giovana. Corta, Giovana. Corta, Giovana. Corta, Giovana. Corta, Giovana. Corta. Corta. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, corta. Vai. Corta. Tivemos também muitas risadas. Então, por fim. Corta.
Vamos, Bianca. Bora. Vamos, Bianca. Eu tô rindo porque tá chovendo. Vai, continua. Já o EcoCard. Que negócio difícil. Não podia faltar o desespero com chuvas repentinas, né? Uma pessoa muito maluca, né? Olha como o tempo fechou. Pois é. E agora? Vamos lá pra sala? Bora! Mas também a aceitação do ruído branco. Vai ficar com barulhinho de chuva mesmo. Vai ser aqueles vídeos relaxantes. Leve sintomas gripais. A presença dos coágulos. Peraí. Humildade. Então, Eduardo, eu sou apenas uma velha fisioterapeuta não atuante. O maior podcast de patologia do Brasil. Muito carinho. Meu querido Eduardo, Com a ilustre presença da doutora Asfora, que eu tive o prazer de encontrar na graduação de fisioterapia. Por fim, acabamos esse making-off com uma frase de amor. Mas sou amante das mídias digitais, dos podcasts, então eu acabei abandonando essa carreira. Tchau, tchau!